Rapaziada, hoje tem Flamengo e Cruzeiro às 20h30 no Maracanã, um jogo de reencontros, né, rapaziada? O encontro aí de Léo Jardim contra o Cruzeiro, de Gerson contra o Flamengo, e ainda tem o reencontro do Fabrício Bruno, que é o Flash do Brasil, aí reencontrando o Flamengo. E o Leonardo Jardim tem um plano, rapaziada. Ele tá tentando colocar ali na cabeça do Plata que ele não é o Plata, ele é o Mbappé, rapaziada. E a gente vai dar uma olhada aqui, informações sobre esse jogo, cara, que vai ser um jogo espetacular, rapaziada. E o Maracanã vai estar lotado, né, rapaziada? Porque só pela manhã foram vendidos mais de 50 mil ingressos aí pra esse jogo. Vai ter muita gente pra acompanhar esse reencontro de jogos, né, rapaziada? E o histórico entre os dois times no Maracanã, rapaziada, são 11 jogos, 6 vitórias pro Flamengo, 4 empates e 1 derrota apenas, rapaziada, nesse novo Maracanã, né? Então o Cruzeiro não tem um bom retrospecto, né, rapaziada, contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no Insider Fla, o que ele falou sobre esse jogo, cara. Vem com uma pregada de desfalques contra o Flamengo. Os caras estão tudo quebrado, consequência da briga com o Atlético. Brincadeira, mas esses são os desfalques. O atacante Caio Jorge tá com uma lesão no pé. Esse bateu tanto nos atleticanos que lesionou o pé. O volante Lucas Romero tá com uma lesão na costela. Esse foi aquele que tomou uma bicuda do segurança quando tava caído no chão. Será? O lateral direito William está suspenso e o atacante Bruno Rodrigues não joga porque tá com um estiramento na coxa. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje e os caras vêm tudo quebrado. O Varela tá doidinho pra reencontrar o Gerson. A nação também. Eu imagino o quanto o Gersoneca será vaiado. E o Tite. Esse merece muita vaia. Esse odeia o Flamengo com força. Nem tirar foto com criança com camisa do Flamengo ele presta. Fora o Calvício Bruno, o vulgo The Flash da Shopee, que desmereceu o Flamengo em entrevista. É o reencontro do Leonardo Jardim com seu ex-clube. Não tem que vaiar o Gerson, não, tem que xingar ele. Espero, cara, nunca mais na minha vida ver esse jogador mequetrefe passar perto do ninho do urubu, cara. Não quero nunca mais na minha vida ter esse desprazer. Esses desfalques do Cruzeiro provavelmente são pelas brigas, né, rapaziada? Tem o William, Lucas Romero, Caio Jorge e Bruno Rodrigues. Só o William que tá suspenso, mas foi o que tomou um chute na costela, né? Então, assim, mano, se fosse o Flamengo nessa situação, cara, eu ia xingar de tantas as formas, porque, cara, esses jogadores, eles são muito animais, né, cara? Se fosse o Flamengo, cara, eu vou falar pra você, eu ia cobrar todo dia pela rescisão de contrato, porque o jogador desfalcar o time em um jogo de campeonato importante, porque ele se meteu em briga com outro time adversário, sendo que o trabalho dele é jogar bola, moleque, eu ia ficar completamente alucinado da cabeça. Enfim, rapaziada, ainda bem que é eles, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui também no que o Renato Maurício Prado falou, rapaziada, sobre o reencontro aí de Flamengo com o Gerson, cara. Com esses seus ex-clubes é bastante interessante. E por que eu digo isso? Porque os dois conhecem perfeitamente os times que vão enfrentar. O Leonardo Jardim conhece o time, o elenco do Cruzeiro, de A a Z. E o Tite, por sua vez, também. Ainda que no caso do Flamengo tenham chegado alguns jogadores importantes, né? Nem todos rendem, mas estão lá. Não foram treinados pelo Tite, o Samuel Lino. Não foi treinado pelo Tite, o Jorginho. Na minha opinião, nenhum foi treinado pelo Tite, porque o Tite não conseguiu fazer nenhum jogador do Flamengo jogar bem. Não foi treinado pelo Tite, o Paquetá, Carrascal. São peças pequenas, são peças não tão importantes, pelo menos nesse Flamengo atual. Jorginho, sim. Paquetá ainda tentando ser. E Lino e Carrascal. Mas qual será o time do Leonardo Jardim? No último jogo, depois do último jogo, né, do único jogo do Leonardo Jardim à frente do Flamengo, ele disse que ele precisa pensar bem nessa sequência de 3 jogos em praticamente 9 dias. Pouco tempo para treinamento e preparação entre um jogo e o outro. Tanto que ele cancelou as folgas, né? O time do Flamengo foi campeão carioca e não teve folga. No dia seguinte já estava treinando. Soube também que ele cancelou a festa que os jogadores estavam querendo fazer, tentando convencer o clube a fazer, como o clube sempre fez, festa numa grande casa do Rio de Janeiro, numa grande boate do Rio de Janeiro, mas o Leonardo Jardim desaconselhou e fez bem, porque no dia seguinte ia dar treino. Imagina, seria querer ver os jogadores dele enchendo a cara para comemorar um carioquinha. Ele deve mexer no time.
Quanto ele vai mexer nesse time é que é a grande pergunta. O Leonardo Jardim chegou pra isso, né, rapaziada? Pra tirar os caras desse acomodismo, né, rapaziada? Vamos ver aqui um pedacinho do treino da preparação do Flamengo pra enfrentar o Cruzeiro, ó. Ele conversando aqui com o Léo Pereira, com o Alexandro, ou é o Danilo, aqui eu acho que é o Danilo, né? Aqui o Rossi chegando também pra treinar, de boas. O Alexandro, com os preparadores aqui, né? Todo mundo chegando. O Leonardo Jardim tá tentando colocar na cabeça do Plata, rapaziada, que ele é o Mbappé, cara. Ele não é o Plata, ele bateu a cabeça e ele esqueceu que ele é o Mbappé. Toda hora eu fico confundindo o Leonardo com o Leandro, cara. Leonardo, Leandro, Jardim. E teve treino pela manhã, rapaziada, antes do jogo de Flamengo e Cruzeiro. Então o Flamengo repetindo muito o que o Jorge Jesus fazia, né? Que sempre tinha treino antes dos jogos, né? Os jogadores se reuniam pela manhã, faziam um treino e iam pra concentração, né? Até o jogo. Então o Leonardo Jardim aqui fazendo o mesmo procedimento, né, cara? E é intensivão mesmo, até porque não tem tempo, né, de pré-temporada, não tem. O Leonardo Jardim precisa conhecer os jogadores. E quanto mais ele treinar os jogadores e passar tempo com os jogadores, ele vai conhecendo mais rápido, né, rapaziada? Então, eu acho que a decisão foi bem acertada aí do Leonardo Jardim em tirar a folga dos jogadores nesse momento para poder focar nos treinos, né, cara? Um treino aqui de aquecimento, né? A escalação ainda não foi divulgada, né? Eu acho que a escalação vai ser uma surpresa para todo mundo, porque eu acho que ele vai mesclar muito esse time, né, contra o Cruzeiro. Eu gostaria de ver o Arrascaeta mais participativo a formação que ele colocou contra o Fluminense, por exemplo, tirou muito do espaço do Arrascaeta, né, cara? Ele ficou quase sem função ali no campo. Então a gente percebeu que o Arrascaeta não ajudou tanto por conta disso, cara. Ele ficou quase sem função ali no campo, rapaziada. Então é complicado, né? Vamos ver o que ele vai mexer aí nesse time. O Pulgar também vai dar conta, né? Porque vai enfrentar o Gerson, né, rapaziada? Mas agora é cada um por si. Cada um defendendo as suas cores, né, cara? E agora o Pulgar tem uma missão aí, parar o Gerson, né, cara? De deixar ele não jogar. Vai ser um jogo muito bom, cara. Vai ser um jogo muito bom de assistir. Enfim, rapaziada, se você quiser assistir o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição lá da Flamengo TV, do treino completo do Flamengo. E vamos agora com tudo, né, rapaziada? Vamos tentar vencer esse jogo aí contra o Cruzeiro para dar uma embalada agora no time e tentar somar alguns pontinhos, porque o Palmeiras, o porco, eles estão com 10 pontos já no campeonato, né? E a gente não pode deixar os porcos disparar, rapaziada, né? Vamos vencer esse jogo aqui do Cruzeiro para manter eles lá na zona de rebaixamento também, que vai ser muito engraçado, né, cara? Enfim, deixa aí nos comentários, rapaziada, o que você acha que vai ser esse reencontro entre Flamengo, Gerson, Leonardo Jardim e Cruzeiro. Deixa nos comentários e claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like. Até o próximo vídeo, rapaziada. O placar do jogo, na minha opinião, 3-0, rapaziada, do Flamengo pra cima do Cruzeiro. Deixa aí também nos comentários o seu placar. Enfim, é isso, até o próximo vídeo, rapaziada.